Sejam bem-vindos, esta é a primeira edição do Médio Tejo em Revista, no que 2018 diz respeito. Nesse sentido, renovamos os votos de um excelente ano. E entramos assim em 2018 com os comentários de Duarte Marques e Hugo Costa, que nos irão ajudar a fazer um ponto de situação em torno da atualidade da região, com alguns dos temas mais marcantes, sendo que nesta semana houve agitação, e aqui no pior sentido desta palavra, face ao anúncio dos CTT, que dão conta do fecho de perto de 2 dezenas de estações de norte a sul do país, sendo que no que ao distrito de Santarém diz respeito, aparecem aqui dentro desta lista Alpiarça e Alferrarede, neste último caso Alferrarede, concelho de Abrantes. Vamos então dar conta daquilo que pode estar em causa neste tema, e já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98, 92 FM, também pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a operadora televisiva Mel, sendo que aqui, para clientes desta plataforma, basta carregar-se no botão verde do comando da sua televisão e digitar-se o código 929800. Feita esta introdução, vamos dar seguimento a mais este Médio Tejo em Revista. Hoje começo por Duarte Marques. Um excelente 2018. Bem-vindo e obrigado uma vez mais. CTT, este anúncio do fecho de algumas estações, perto de, julgo que serão 22 estações de norte a sul do país, no que nos diz respeito ao distrito, Alpiarça e Alferrarede. Este aviso, pelos vistos, segundo posições da própria administração da empresa, estão em causa encerramentos que deverão mesmo acontecer. Antes de mais, bom ano a todos, e para vocês dois em particular, mas também para o auditório da Hertz e para as pessoas do Médio Tejo e para o resto dos portugueses também, e aqueles que nos ouvem online, para o resto do mundo, que imagino que sejam, e espero que sejam muitos. Vamos lá ver, sim, daquilo que nós percebemos, isto é mesmo para avançar, mas não nos exatos termos que foram anunciados inicialmente. Os CTT são uma empresa privada, tem um contrato de serviço público-Estado, que é o Serviço Postal Universal, que tem que garantir, e relativamente à forma como o garantem, é que nós podemos discutir e ter posições diferenciadas. Vamos ver, os CTTs têm uma coisa que são estações, e outra coisa são os postos CTT. Grosso modo, é como a Santa Casa da Misericórdia, tem os serviços de Euromilhões, por exemplo, em papelarias, etc. O caso da Alpiarça é o caso que para nós é mais grave. Os deputados do PSD manifestaram-se logo contra esta atitude, pediram explicações ao Ministro das Infraestruturas e Transportes e também à administração dos CTTs e à ANACOM, e entretanto, anteontem, reunimos os deputados de Santarém, eu e neste caso o Nuno Serra, reunimos com a administração dos CTTs e com o presidente do Conselho de Administração e com mais um membro da administração, em que percebemos que havia claramente um recuo na questão da Alpiarça. Ou seja, a Alpiarça vai ficar com os mesmos serviços que já tinha na estação, mas num modelo que poderá ser incluído num espaço da Câmara Municipal, mas com o mesmo nível de prestação de serviços que tem uma estação. Para as pessoas perceberem o que é que tem uma estação, o que é que tem um posto. Por exemplo, Abrantes tem 16 postos dos CTTs e 2 estações. A de Alferrarede e a de Abrantes. O que é que as estações têm que os postos não têm? Seguros, créditos não, financiamentos, produtos financeiros, certificados de aforro, estas coisas. Os postos têm o mais importante. Tem correspondência, vales postais, pagamento de serviços e, sobretudo, o recebimento das reformas. Os postos têm isso. Isto não vai deixar de haver em Alferrarede. Alferrarede já tem 2 postos atualmente, um numa grande superfície e outro penso que é uma florista ou um negócio semelhante que há em Alferrarede. E há aqui margem por parte dos CTTs para negociar com a Câmara e com a Junta a criação de um posto noutro sítio, que poderá ser na Junta de Freguesia ou noutro lado qualquer, mas que poderá levar a abdicar de um dos que já existem. Eu, se fosse Presidente da Junta ou Presidente da Câmara, lutaria para manter um terceiro posto, ou seja, para transformar a estação em posto, e mesmo, ou seja, não perder o terceiro ponto para as pessoas poderem servir, apesar de poder aceitar um downgrade, porque neste caso Abrantes continua a ter a estação no centro da cidade e neste momento a freguesia de Alferrarede e da cidade de Abrantes é a mesma
e não é o caso mais grave, porque ainda por cima, para quem conhece, é tudo muito próximo. Alpiarça é diferente. O serviço de Alpiarça, a estação seguinte fica a 6 km e, portanto, o Conselho de Alpiarça deve continuar a ter uma estação com o mesmo nível de serviços. Os CTTs perceberam isto, a conversa que tiveram connosco, foram sensíveis a esta situação. Eu acho que vai haver um recuo por parte dos CTTs no encerramento de todos os serviços e passar só a posto, mas também vai depender daquilo que a Câmara estiver disponível para negociar. Para nós o mais importante não é quem é que presta o serviço, é que o serviço seja prestado e, portanto, para nós, se é numa estação dos CTTs ou se é numa loja do cidadão que existe em Alpiarça ou num espaço da Câmara que possa prestar o mesmo nível de serviço às pessoas, isso é que é importante manter, porque nós não temos preconceitos sobre quem presta o serviço. E agora, por exemplo, a Câmara do Sardual o Sardual perderam o balcão de um banco e ficou combinado e foi um desafio do Presidente da Câmara, e esse banco vai prestar o serviço semanal à loja do cidadão e, portanto, para os cidadãos do Sardual ficou igual. No que toca aos CTTs, Alpiarça, eu penso que o caso está resolvido bem e de forma bastante a manter aquilo que é o nível de serviço que hoje tem. No caso da Abrantes, é uma opção da empresa e para nós importa cautelar que o Serviço Postal Universal não é posto em causa e as pessoas de Alferrede não vão deixar de ter aquele acesso, porque eu recordo, Abrantes continua a ter 16 postos e Alferrede continua a ter para já 2. Eu percebo que a Câmara e a Junta tenham que lutar por manter tudo o que têm, mas com alguma razoabilidade. O que importa é que as pessoas tenham o serviço e, pelos vistos, não vão perder assim tanto quanto isso. Muito bem. Hugo Costa, pegando aqui nas palavras de Duarte Marques, é um facto que acredito que todos entendem que uma Câmara, uma Junta, a população lute por aquilo que já tem como adquirido. Aquilo que eu aqui pergunto é o seguinte, e antes de mais, renovando também os votos de um excelente 2018, aquilo que eu pergunto é o seguinte, da parte da empresa, da parte do CTT, percebe-se este desejo de encerrar este número de estações? Bem, renovando os votos de bom ano a vocês os dois e a todos os nossos ouvintes e a todos os cidadãos do nosso país, dizer o seguinte, e nestas coisas é importante colocar a história. Os CTT são uma empresa à beira de fazer 500 anos, tem 498 anos de história, uma empresa que esteve quase em toda a totalidade do seu período histórico debaixo da esfera estatal, foi privatizado numa primeira fase em 2013 e depois numa segunda fase em 2014, e a privatização obrigava, com a qual eu discordo, ou seja, eu continuo a achar que o Serviço Público Postal devia ser central no Estado, devia estar no Estado, continua a ser o meu ponto de vista. Também dizer que as privatizações do Serviço Postal Universal correram em grande medida mal na Europa. Há um caso muito falado, que é o caso holandês, que correu mesmo muito mal, porque a empresa foi desmembrada em várias e depois o Estado acabou por ficar com a concessão do serviço público, e já lá vamos a essa parte, ficando o Estado sem empresa para fazer o serviço público. Mas isso, já lá vamos a essa fase. Existia uma privatização e a privatização obriga a empresa também, como bem disse o Duarte, uma concessão de serviço público. Já não discutindo a questão ideológica, que volto a sublinhar, pessoalmente sou totalmente contra a privatização do CTT. Em relação a isto, estamos a falar de uma empresa privada. Estamos a falar de uma empresa privada, de um conceito de administração privado. Contudo, se quer ter um negócio de concessão de serviço público, que é o Serviço Postal Universal, deve cumprir um conjunto de regras. E, manifestamente, não as tem cumprido. E estamos perante 2 ou 3 cenários em relação ao CTT. Toda a gente sabe que ainda hoje na Assembleia da República estão a ser debatidos um conjunto de temas sobre o CTT. Toda a gente sabe que se vai a uma estação de Correios, hoje demora 30 minutos, 40 minutos a ser atendido. São conhecidos, felizmente ou infelizmente, muitos atrasos nas cartas. As cartas, teoricamente, deviam chegar em D+1 ou em D+2 e algumas estão a chegar com muitos dias de atraso, existindo casos de 15 dias e 3 semanas para uma carta de serviço normal chegar. E o que acontece, toda a gente sabe, há pessoas que recebem cartas de pagamento já caducadas, há idosos que quando recebem a sua reforma já necessitavam do dinheiro muito tempo antes, e são casos conhecidos que não vale a pena estar aqui a escamotear, em que a administração do CTT deve responder perante estes factos. A ANACOM
entidade reguladora do setor deve também responder, e este é um problema concreto. E hoje também assistimos ao despedimento, hoje, neste processo, para além do encerramento das 22 estações, que já agora eram 22 estações que davam um lucro, apenas 2 davam prejuízo e elas no global davam um lucro de 2,6 milhões de euros, o que até do ponto de vista económico nem torna muito racional o seu encerramento, mas além desse facto, ouvimos falar que vão diminuir 1.000 trabalhadores, nomeadamente do quadro operacional. Se, por um lado, hoje já assistimos a uma degradação da qualidade de serviço, com menos 1.000 trabalhadores, certamente a qualidade do serviço será ainda menor. Além do mais, existe uma afetação com o contrato de concessão que foi realizado num período de privatização. Foi colocada uma licença bancária que estava prevista há muito tempo, que é o Banco Postal, com o qual eu concordo, porque permite também a empresa, e mesmo que estivesse na esfera do Estado, ter uma capacidade financeira para responder a um conjunto de situações, mas estão a ser retirados trabalhadores do Serviço Público Universal para passar para o setor financeiro. Toda a gente conhece, e não vale a pena estar a mentir, que, obviamente, que as cartas, o setor das cartas, tem diminuído a sua rentabilidade. Estamos a falar de uma quebra em 15 anos de cerca de 50%. Estamos a falar de uma quebra de muitos milhões de euros por ano. Mas também há outros negócios que têm aumentado, nomeadamente as encomendas, outro tipo de situações que têm aumentado. Além de que também os serviços de correios fazem outro tipo de apoios, nomeadamente, por exemplo, os próprios certificados de aforro e outras matérias em que são muito importantes a sua presença. Sobre a questão concreta do encerramento do Distrito de Santarém. Os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, pelo Partido Socialista, assim como também os do PSD, como aqui já foi dito, fizeram uma questão ao Governo sobre a matéria. Também temos conversado com os CTTs sobre a situação e questionámos Alferrarede e Alpiarça. Alpiarça para nós é uma questão gritante, porque se trata de uma estação única do Conselho. Já agora, a lei postal diz que todos os concelhos devem ter pelo menos uma estação ou algo que coloque os serviços a responder. As indicações que acredito é que a questão do CTT, da questão de Alpiarça e do CTT, acredito que vai ser resolvida. A questão de Alferrarede, os autarcas têm e bem feito a sua luta. Trata-se de uma estação que até tinha muito movimento, estava numa zona até com bastante movimento. Acreditamos que a estação era sustentável e acredito que a Câmara Municipal, em conjunto com a Junta de Freguesia, eu tenho falado quer com o Sr. Presidente de Câmara Municipal, quer com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Bruno Tomás, e certamente eles vão encontrar uma solução com os CTT para a situação ser resolvida a bem da população, porque o mais importante é a população ter um serviço de qualidade e próximo. Não é aceitável haver um Conselho do Distrito de Santarém que isso não existisse, que era o caso de Alpiarça. A questão de Alferrarede, existindo obviamente também já uma estação e que não pode ser, não podemos substituir ao Alpiarça por um posto como inicialmente se falava, porque aí sim, porque além de todas estas questões que o Duarte já falou, por exemplo, as encomendas, no caso das encomendas, os postos só recebem até determinados quilos, o que também coloca, por exemplo, umas pessoas que para receber cartas em Alpiarça, para receber encomendas em Alpiarça, se fosse uma encomenda mais pequena, podiam levantá-la nesse posto, mas se fosse uma encomenda maior, tinham que levantar, por exemplo, em Almeirim, o que também não era minimamente aceitável, porque era um concelho. Por isso, eu acredito que se vai resolver estas duas situações. Acredito que o Serviço Público Postal está a atravessar em Portugal e na Europa um momento muito complicado que tem a ver com o próprio mercado, mas também os acionistas da empresa, o Conselho de Administração da empresa, quando em 2013 ficaram com a gestão da empresa na sua totalidade, já conheciam a realidade. A realidade não é de 2013, é bem anterior a 2013. O iPhone, julgo que surgiu em 2006, e a partir daí qualquer pessoa conseguiu abrir e-mails no seu telemóvel, o que também voltou a diminuir as cartas, e por isso é uma questão tecnológica que não tem a ver só com o momento da privatização, e eu espero, independentemente de ser uma empresa privada, que o Conselho de Administração tenha o bom senso de perceber que tem um serviço público essencial, que a lei o obriga a cumprir, e aí a ANACOM e o próprio Governo têm que fazer cumprir o serviço público, porque senão há matérias. Mas também já agora dizer que não, por exemplo, o Bloco de Esquerda propunha uma coisa que é um erro total, que era o resgate da concessão.
O resgate da concessão, com a qual o Partido Comunista Não também pode. atacou, era um erro total. Porque Mas também não pode. o resgate da Eles concessão... querem mesmo é a Não, nacionalização. isso é a proposta do CTTs. PCP. A proposta do PCP é a nacionalização do CTT. A proposta do Bloco de Esquerda era o resgate da concessão. E o que é que o resgate da concessão coloca? Coloca uma coisa muito simples. O lombo, digamos assim, o banco, a parte mais rentável do negócio, que são as encomendas, o CTT Expresso, ficavam com a atual empresa CTT. A concessão de serviço público postal, o Estado ficava com o menino nos braços. Ou seja, esta também não é a solução, porque ou a empresa voltava totalmente às questões públicas, que têm custos muito avultados e que certamente não será a primeira resposta, ou então o Estado tem que fazer a empresa cumprir e multá-la, fazê-la cumprir. A ANACOM tem mecanismos e é por aí a resposta. Estado, há aqui uma coisa que nós temos que aprender também a distinguir. Uma coisa é uma concessão, outra coisa é uma privatização. E nós podemos privatizar uma empresa e o Estado ter um acordo, uma concessão de um serviço com essa empresa. Agora, depois temos os reguladores. Os reguladores servem, não é para regular a concessão, os reguladores servem para regular o serviço e saber se o serviço é bem efetuado ou não. Em quase todos os parâmetros do relatório da ANACOM, os CTTs estão bem. O problema está nas margens que eles têm de não eficácia, que pode significar, por exemplo, nos grandes serviços, nas grandes áreas de Lisboa e Porto, estar tudo bem, e depois haver, tudo bem quer dizer entregar cartas em X dias, mas depois há um concelho, 15 dias depois, não sei aonde, mas que tem 20 habitantes, mas que chegam 20 dias depois as cartas, mas isso na média dos critérios não se verifica. E aí cabe à ANACOM verificar se há abuso de concorrência, se não há, se as coisas são cumpridas ou não são cumpridas. O governo português, e aqui neste caso o ministro Pedro Marques, continua a ter responsabilidades nesta matéria. Porquê? Porque é ao governo que compete saber se os CTTs estão a cumprir o contrato com o governo ou não. Porque há um contrato com o governo concessionou uma coisa. E a empresa que presta o serviço é os CTTs. Terminará daqui a um ano ou dois, e poderá ser daqui a 2 anos e será ou não renovado. A seguir o governo pode entregar este serviço ou à Cronopost, outra empresa qualquer. Mas até lá é com esta empresa. E o governo, na minha opinião, e é aquilo que revela várias das notícias que têm vindo a público e de informação que nós temos, houve agora até uma alteração por parte da ANACOM, que tinha uma coisa a ver com a densidade. Sim. E que o governo foi questionado pelo PSD logo em outubro. O PSD começou a questionar o ministro Pedro Marques em outubro o que é que tem a dizer sobre isto, destas alterações. E o ministro não respondeu nada. E ignorou completamente. Agora anunciou um grupo de trabalho que vai avaliar a forma como os CTTs têm prestado este serviço. Ora, isto é brincar com as pessoas. O governo não nomeia um grupo de trabalho para avaliar uma coisa que o governo devia acompanhar permanentemente. Ou seja, nós temos um contrato com uma empresa, temos que saber se ele está a ser cumprido ou não, e tem que haver alguém no Ministério, neste caso, da Economia, da Economia, agora da Infraestrutura e Transportes, que acompanhe o cumprimento do contrato com os CTTs. Não é passado 2 anos de dizer, não, agora vamos avaliar. Não, mas isto agora é daqui passado 2 anos. Não, é em permanência. A Câmara de Tomar terá com certeza algumas concessões com privados que há de acompanhar o seu cumprimento. Se concessionou um café, um restaurante, ou o teatro, ou as águas, ou um parque, não é que no final que vai lá ver se correu bem. Não, tem que ver se vai correndo bem. Porque os CTT são simultaneamente uma privatização e uma concessão. Não, são as duas coisas. Uma privatização. E depois uma concessão. Gostava aqui de lembrar que a privatização dos CTTs foi incluída no PEC 3, o último PEC a ser aprovado do José Sócrates. Foi colocado no PEC. Não é só para as pessoas não virem dizer foi o governo do Passos que privatizou os CTTs. Foi. Estava no PEC 3. E o PS tentou retirar os CTTs e a REN, como tu sabes. Não inventes. O PS mudou de opinião assim que saiu do governo. Sobre o CTT e sobre a REN, correto? Mas o PS, claro, é correto, muda de opinião e muita coisa. Mas o PS nunca privatizou o CTT e a REN, correto? Não sejas desonesto intelectualmente. Tu não podes ser desonesto. Agora, não sou desonesto. Mas nós não éramos governo. E nós depois temos de tirar. Está bem. O PEC 3, negociado, aprovado, com o voto do PSD, com o voto favorável do PSD, tinha lá os CTTs. E depois o PEC não foi nada cumprido e apresentar o PEC 4. O PEC 4 tinha lá os CTTs. Também não foi privatizado. Não, nós até o chumbámos. Certo. E depois o acordo com a Troika, negociado por José Sócrates, Vieira da Silva, Teixeira dos Santos, Pedro Silva Pereira, sim, que depois o PSD deu o seu acordo,
também incluíam os CTTs. Portanto, quem cá ficou a gerir a coisa foi o PSD. Foi o PSD que tomou as decisões todas, coisas que nem negociou, mas que disse, ok, vamos fazer. Portanto, o PS não pode, no dia a seguir que sai do governo, depois de levar isto tudo para a bancarrota, dizer não, mas não fomos nós depois que assinámos o botão. Pois não, mas é uma hipocrisia inacreditável sair da frente. Portanto, o PS sempre defendeu o mesmo que nós fizemos, porque éramos nós que estávamos lá. E se não fôssemos nós a estar lá, se fosse o CDS sozinho, ou o PS, tinha que o ter feito. O país estava na bancarrota. E mais, eu posso defender também, para mim, os CTTs não são um serviço fundamental que seja do Estado. É para mim, por exemplo, mais grave a REN que é não ser do Estado. Que é a infraestrutura. Okay? A EDP já não tem nada, não Sim, importa. a REN importa. Sim. As águas, foi José Sócrates também mudou o modelo todo e passou a ser privado. As águas vão ser públicas. Sim. Mas eu não vou dizer agora ao PSD, mas nós éramos contra e agora somos a favor. Não, se nós fôssemos contra mas, Eduardo, e agora continuássemos contra, quando fomos para o governo tínhamos alterado e não alterámos. Eduardo, o que eu disse é uma opção pessoal, não foi da posição do PS. Mas tu não podes passar a vida a querer que eu assuma as dores do PSD e tu rejeites as dores do PS. Assim é muito fácil. Mas para aqui diga assim, o governo faz isto mal. Mas eu fui contra. Mas o PS... Não, mas atenção. Então, mas na altura denuncia. O PS, mas tu és contra, o PS, ou na altura denunciavas, ou na altura demitias-te, ou na altura chamavas-lhes nomes. O PS apresenta... Assim que foi feita a privatização, o PS apresentou ou não uma oposição parlamentar para reverter a privatização. Mas isso é uma hipocrisia. Apresentou ou não? Isso é como amanhã, aqui não sei de quem é que é a Hertz. Amanhã, aqui o Presidente da Câmara, tomara que espero que faças a última data, seja este. Privatiza não sei o quê, ou faz um contrato ou um acordo para fazer isto e aquilo. Perde as eleições. A seguir o PSD faz o que ela tinha proposto e ela vem dizer não, isto é um erro. Isso é uma hipocrisia. Nós em Tomar estamos habituados a isso porque houve uma Câmara de 7 milhões de euros num contrato de concessão. Isso é porque não tens mais argumentos para dar. Nós não podemos um dia dizer uma coisa e no dia a seguir dizer outra. Eu sei que é difícil ser assim e é difícil aguentar as porradas que levamos. Eu não rejeito, posso discordar mais ou menos daquilo que foi. Eu não rejeito que estava no acordo da Troika. Agora, não podemos fazer aquele papel que é um bocado de hipocrisia. Quer dizer assim. Eduardo, tu me estás a chamar. Eu não estou a chamar hipócrita, estou a dizer que é um papel que se torna, que é uma hipocrisia política, que é muito diferente. Eu não digo que alguém é hipócrita. É uma hipocrisia política. Estou a dizer assim, este tipo é um aldrabão, eu não digo que é uma meia verdade. É mesmo aldrabão. Mas não é isso que está a acontecer. Há uma hipocrisia política que o PS é recorrente, que é não assumir as suas responsabilidades. O PSD assumiu responsabilidades que eram do Partido Socialista e mesmo assim honrou-as. Aliás, até fomos acusados de ir além da Troika. Não, foi o Passos Coelho que disse que queria ir além da Troika. Mas, Hugo, ir além da Troika é muita coisa, devia ter ido. E houve outras que não foi. Porquê é que é o ir além da Troika? Há um memorando de entendimento com várias medidas. Há umas em que era importante ir além do que estava acordado e havia outras que era bom ficar aquém. Eu dou um exemplo concreto. O PS agora, o governo, tem um déficit de 1,2%. É bom ou mau? É bom ou mau? Depende. À partida será bom, mas... É bom. Mas foi ir além da Troika. Foi. A nível dos números foi bom. Então foi bom. Sim. Foi bom ir além da Troika. Nós não podemos dizer que o ir além da Troika é um chavão para tudo. Não. Há matérias em que a Troika foi demasiado longe, na minha opinião. Há outras que foi demasiado aquém. Ou podia ter tido outras opções. Agora, o ir além da Troika não é ter aquela coisa de querer cortar mais. Não. É que há matérias em que nós podíamos ter reformado mais e não reformámos. Por exemplo, na reforma do Estado. E houve outras, se calhar, que escusávamos de ter ido tão longe. Nos cortes dos salários, por exemplo. Claro. Os salários começam a ser cortados em que ano? Começaram a ser cortados em 2009. Quem era o governo? Não estou a... Pronto, mas eu não estou a criticar isso. Acho que foi uma necessidade. Foi uma necessidade naquele momento de fazê-lo. Já agora, só mesmo para fechar. É óbvio, e eu não retiro isso, que estava no memorando da Troika. É óbvio que foi feito pelo governo do PSD. É óbvio que no momento o PS se manifestou contra. Mas é óbvio que negociou o memorando da Troika na altura pelo primeiro-ministro José Sócrates. Eu, pessoalmente, acho que os CTT deviam estar na esfera pública. Transmiti essa opinião pessoal, assim como, por exemplo, na REN, para mim, e o Eduardo teve esse exemplo, para mim é o caso mais escandaloso, porque é quem tem os tubos e quem tem a distribuição da energia em Portugal. Agora, mais importante do que a empresa ser privada ou ser pública é respeitar os cidadãos. E aí, o Governo criou, por recomendação do Partido Socialista, com os votos favoráveis do Partido Comunista Português e do Bloco, um grupo de trabalho para avaliar a concessão. Com a avaliação dessa concessão, se vai perceber se os CTT estão ou não a fazer um
um bom trabalho. Além do mais, existe uma entidade reguladora com poderes fortes na área, que é a ANACOM, e estamos a falar de pessoas com muito poder. As entidades reguladoras independentes têm muito poder para resolver este tipo de matérias. Segundo as notícias de hoje e segundo um comunicado da ANACOM de ontem, vão apertar a malha nos dias de entrega de cartas, e bem, não é aceitável a situação atual. Existe uma matéria que eu acho que a ANACOM, até por um conjunto de denúncias que tem sido na Comissão de Economia da parte dos sindicatos e da parte de outras pessoas ligadas à área, que deve ser investigada, que é a questão, que parece que pode já não ser de hoje, mas é a questão do chip, deles conhecerem as cartas que estão ou não a ser alvo de inquérito, de controle. Existe um conjunto de... Ainda hoje, um sindicato disse, e a Comissão de Trabalhadores disse claramente que todos os trabalhadores da área operacional sabiam quais é que eram as cartas que tinham ou não esse controle. E acho que é uma coisa que a ANACOM também tem que averiguar. A ser verdade, a ANACOM tem que fazer alguma coisa, que isso não é minimamente aceitável, e certamente o Eduardo concorda comigo. A ANACOM aí tem que averiguar e tem que ser dura se necessário. E obviamente a ANACOM tem poderes de multar em milhões de euros as entidades que regula. Não estamos a falar de alguém que não tenha qualquer tipo de poder depois para colocar a matéria. Sobre o Governo, acho que deve estar atento à situação e só num caso extremo é que deve optar por outras vias mais duras, sendo que em 2020 vai acabar este contrato de concessão, mas também deixem-me dizer que não conheço outra empresa que tenha a capacidade, a menos que o contrato de concessão passasse a estar entregue à GNR, que estivesse em todo o território da forma como estão os CTT. A questão das juntas de freguesia, eu à partida considero uma boa ideia algum trabalho em conjunto com as juntas de freguesia. Também as juntas de freguesia têm que ter cuidado para não serem oneradas por custos que colocam-se numa empresa privada, mas obviamente os senhores presidentes de juntas de freguesia têm como grande... E temos em tomar casos... Sim, mas estes casos para as juntas até é um bom negócio. São um bom negócio, sim. Porque as juntas centralizam... Desde que não sejam oneradas. Não são, centralizam serviços e acabam por ter um conjunto de benefícios. Por isso é que, por exemplo, vai ser complicado retirar de uma papelaria, de uma livraria, porque eles não querem perder isso. Claro, portanto, já leva clientes e depois dá dinheiro. Permita-me então aqui colocar, e já que estão a falar nessa situação, permita-me colocar esta questão em cima da mesa. Vemos aqui uma empresa privada, os CTT, que estão, ao fim e ao cabo, a tentar conduzir-se ao maior lucro possível. E neste caso, tanto de Alpiarça como de Alfarredo, estão em causa 2 espaços que são arrendados. E julgo que será aqui também uma das razões pelas quais os CTT pretendem fechar estes 2 espaços. A minha questão agora é a seguinte. Partindo desse princípio, e julgo que todos compreendem que uma Câmara e uma Junta pretendam assegurar estes serviços, faz algum sentido que uma empresa privada se mude de armas e bagagens para instalações municipais, neste caso, e depois os funcionários serão quem? Não, mas calma, aqui há 2 casos. Se for o caso, por exemplo, o caso de Alpiarça, parece-me óbvio que se forem para um espaço municipal, os funcionários são dos CTTs. CTT tem de ser. Tem que ser. É pelo menos aquilo que me foi contado. Para vender, no caso, mas por exemplo, se for uma junta de freguesia ou no caso de ser uma papelaria, como já acontece, são os funcionários daquela empresa que acomoda o posto CTT, que têm informação dada pelos CTTs e são pagos pelo seu patrão, que é o dono daquela loja ou daquela empresa. Mas a empresa também tem lucros com isso, porque os CTTs ganham dinheiro. Claro. Ali perdem, no fundo, a responsabilidade do alojamento, não é? E do funcionário. Isso poupa dinheiro. Agora, eu acho que os CTTs, qualquer empresa quer ter lucro. Pode querer ter o lucro máximo que quiser. Tem é que prestar o serviço. E neste caso, se não fosse um serviço postal universal de concessão, até podia fechar os espaços que quisesse, porque não tem obrigação nenhuma. Está onde estão os clientes. Isto é diferente. Aqui há uma obrigação de serviço público. Por isso é que as empresas têm estes contratos de concessão com o Estado e recebem por isso. Agora, aqui a questão é perceber se aquele serviço deixa ou não deixa de ser prestado. Agora, se houver um espaço público, municipal, que está obsoleto, que não é utilizado, que é dos contribuintes todos, eu não vejo problema nenhum que seja cedido por uma empresa destas. Ainda por cima por uma empresa de serviço público, que presta um serviço público. Portanto, eu não tenho esses preconceitos. Eu conheço demasiados espaços municipais mal aproveitados,
onde se gastou milhares de euros sem necessidade e que estão vazios. E, portanto, essa para mim não é a questão nem principal, nem uma questão que me preocupe. Quem me dera que todos os espaços municipais estivessem ocupados com serviços privados que fossem bons para as pessoas. Estou farto de ver disparates a serem feitos e elefantes brancos a serem construídos em Portugal. Essa parte não me choca. Agora, também gostava de lembrar aqui uma coisa que é importante. Os CTTs foram uma empresa que foram privatizada, que tem cerca de 11 mil funcionários, mas há uma coisa que é verdade e que nós não nos podemos esquecer. O nível de serviço, o valor de serviço de correspondência de cartas tem baixado todos os anos, abruptamente. É óbvio que a empresa, quando foi privatizada, já conhecia o próprio plano estratégico da empresa, que o governo conhece e que o anterior governo conhecia, já previa esta diminuição do número do lucro da empresa pelo serviço postal. E, portanto, eles têm que criar outros serviços para continuar a pagar aqueles funcionários que eles herdaram do Estado, que são 11 mil, e comprometeram-se com isso. E, portanto, procuram novos serviços. O serviço bancário, a Caixa, o Banco Postal, é um serviço novo para compensar aquela carga de funcionários que eles lá têm. E, portanto, é um serviço que vai deixar de ter tanto... Eu já não mando cartas, praticamente. Eu normalmente recebo cartas. O Hugo falava do iPhone. Não é só o iPhone, já se mandam e-mails de telemóvel. Não, mas deste exemplo. Hoje em dia... Aliás, estava agora a ouvir, até com alguma tristeza, mas por outro lado com algum encanto, de ouvir esta semana as pessoas nas zonas afetadas pelos incêndios que se queixavam de não ter telefone. E eles diziam, não é pelo telefone, nós temos telemóvel, é por causa da internet. De ver a pessoas de 70 anos, de 80 anos, e por aí fora, que estão isoladas no interior do país, muitas vezes, e que a internet é o seu meio de comunicação e de abrir novos horizontes. Mas para eles já nem é a questão da carta, é a questão de ter internet. E é normal que uma empresa que os CTTs venham a perder. E algum dia, por exemplo, a EDP, se não se adaptar às novas tecnologias e à iluminação em LEDs, etc. É da vida. O sódio vai deixar de ser um negócio e, portanto, todos vamos ter que nos adaptar. O que importa garantir é que há aqui um serviço público a ser prestado, há uma obrigação de serviço postal, o Estado tem que garantir que ele é continuamente prestado, ao regulador compete regular o serviço no mercado concorrencial e ao Estado, neste caso ao Governo, compete acompanhar o cumprimento do contrato de serviço público que o Estado tem com aquela empresa. Muito bem, o Costa também, a mesma questão. Se não vê aqui, e agora vou utilizar esta palavra, nenhuma espécie de chantagem desta empresa, sabendo que uma Câmara e uma Junta tudo vão fazer para assegurar esse serviço, quanto mais não seja num espaço municipal e se calhar até com funcionários do próprio município a fazer um trabalho que caberia a essa empresa hoje privada. Uma nota prévia que as novas tecnologias permitem. Acabei de ver aqui uma notícia que a Anacom acabou de anunciar uma auditoria ao sistema de chips, que há pouco falava que a Anacom devia auditar, por isso só posso felicitar o presidente da Anacom, porque obviamente que era uma situação que devia ser auditada para perceber se as queixas que têm sido são verdade ou mentira, porque a serem verdade trata-se de uma manipulação e de uma batota em relação a um sistema que devia ser transparente. Em relação à pergunta em concreto, dizer uma questão muito, muito simples. Não tenho qualquer tipo de preconceito, pelo contrário, de espaços públicos estarem em empresas privadas. O CTT, sendo uma empresa privada, são uma empresa que presta um serviço público essencial, como aqui já foi dito. É a solução para muitos casos, e tem sido a solução, e no Conselho de Tomar temos vários casos de freguesias que tem CTT a funcionar, bem aqui já ao lado, na Junta de Santa Maria dos Olivais, em que o Sr. Presidente da Junta, Augusto Barros, até tentou, de uma forma, na altura quase sozinho, com o Partido Socialista, colocar aqui o CTT na zona norte do concelho, quando uma estação foi encerrada. Neste caso. Lá em cima, a estação foi encerrada. Exatamente. Noutro contexto, e depois o posto foi necessário encontrar uma solução. Mas, além do mais, existem outras freguesias. Estou-me a lembrar do caso da Serra, em que também tem posto CTT, e sei que outros também estão a procurar soluções. Até posso dizer que houve 1 ou 2 presidentes de junta de freguesia que já me perguntaram como é que conseguiam lá pôr um posto do CTT na junta de freguesia, e acho muito bem que assim seja, porque é mais um serviço que estão a disponibilizar aos cidadãos. Por isso, acho bem, não acho mal, pelo contrário.
Acho que deve-se ter algum cuidado para, nomeadamente, se a operação não der o devido lucro, estarmos a colocar ao serviço de um lucro de uma empresa privada os serviços do Estado, mas é algo que não me preocupa. Temos muitos espaços fechados que são espaços públicos e penso que seja a solução para muitas situações, e pessoalmente não tenho qualquer tipo de problema que as juntas de freguesia, com uma rentabilidade que também ganhem alguma coisa com a situação, que é importante, porque tem aquele custo, também tenham, a partir de operar com uma empresa privada, ganhem com a situação. Dizer empresa privada que faz um serviço público, foi isso que eu disse inicialmente. Empresa privada que presta um serviço público, e acho muito bem que as freguesias continuem, e as câmaras municipais, dependendo do caso, coloquem-se ao serviço dos cidadãos. É uma empresa privada, tem todo pergunta do lucro. Qualquer empresa privada tem, como qualquer aluno do primeiro ano de economia, aprende que o objetivo de uma empresa privada é a maximização do lucro. Agora, a maximização do lucro também tem que ser feito com um conjunto de critérios, e uma empresa que tem um serviço público essencial tem que o cumprir. Uma das questões que é muito batida tem a ver com a lógica da distribuição de dividendos, e que eles distribuem os dividendos todos. Isso é uma questão de gestão privada, não é uma questão de serviço público. O que é importante é o serviço público ser garantido, mais do que essa questão da distribuição dos dividendos pelos acionistas, ou a própria questão de ser uma empresa que apresenta lucro ou não lucro. É normal quererem ter lucro, é normal quererem maximizá-lo, mas não se podem esquecer que fizeram uma concessão de serviço público que têm que cumprir. Eu aproveitava, só mesmo para fechar este tema, ainda há pouco foi sublinhado que nesta concessão, neste contrato, julgo que haverá esse desígnio, essa obrigatoriedade de cada concelho ter uns serviços inerentes àquilo que é prestado pelos CTT. Ora, se a administração dos CTT, sabendo disto, como é que propõe o fecho de uma estação em Alpiarça? Não é então estar a pensar mais além e estar a contar que, neste caso, o Estado, porque é o Estado que está em conta, ou que está em consideração, não estão a contar que o Estado lhes estenda a mão? É aqui é que vai a minha questão. Eu acho que seria eu não quero também estar a colocar-me na cabeça do Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, mas o mais importante é perceber que eu até acho que este processo, a forma como foi feito, sendo uma empresa privada que até está a tentar capitalizar através do sistema financeiro, que isto não vai ter bons resultados. Porque, primeiramente, quando é apresentado o plano de reestruturação, as ações subiram, agora tem estado em queda. Do ponto de vista isto pode ter custos de imagem, custos reputacionais que não são minimamente bons para a empresa. Eu acho que a empresa mediu mal. Obviamente que a empresa sabe que tem que ter todos os serviços em todos os concelhos. Acho que a empresa mediu mal. A empresa até inicialmente anunciou que isso não estava em causa, quando colocou o plano de reestruturação. Depois lá no meio estava um concelho, que era o Concelho de Alpiarça, que é o único já agora dos 22 que está nessa situação. Hoje, por exemplo, já vimos o Presidente do Governo, hoje não, ontem, o Presidente do Governo Regional da Madeira a defender a renacionalização do CTT, que é uma coisa... Não é impossível. Impossível do ponto de vista financeiro. Vamos a falar de milhões de euros que o Estado não tem neste momento para os colocar dessa forma. Eu acho que deve-se encontrar aqui uma solução de bom senso entre a ANACOM, o Governo. Obviamente o Governo tem que garantir que a concessão de serviço público funciona, o Ministro Pedro Marques tem que garantir que o serviço público funciona, e a própria administração da empresa. Acho que é o mais importante. Nós não podemos ir aqui também embarcar naquela coisa de que, obviamente, toda a gente nota que os serviços CTTs em alguns sítios não está a correr tão bem como se esperava, e também não é novidade que as cartas se atrasem. Há alturas corre melhor, outras corre pior, e não noto que depois de ser privado tenha corrido pior do que corria quando eram públicos. Isto também me parece importante. Acho que o facto de ser privado tem conseguido que a empresa consiga encontrar novos caminhos de financiamento e novos produtos para garantir a sustentabilidade da própria empresa e poder manter o serviço. E isso acho que tem sido evidente. Agora, há aqui uma coisa que também é interessante, e acho que o Governo tem que se entender com a coligação, porque na coligação que sustenta o Governo há gente que quer privatizar, não é só o nacionalizar. Não é só o Presidente do Governo Regional da Madeira. Não, apenas deu a decisão. Sim, mas parece que foi um erro da parte dele. Mas ele não tem poder para isso. Pois não conta que o Bloco e o PCP, que têm influência sobre o PS, e no PS tem gente lá dentro também que é a favor disso, acho bem que tenham juízo. Agora, o que nós estamos aqui também a ver e a perceber é que
A empresa está a fazer um plano de reestruturação grande, precisamente para fazer face à baixa de rendimento por causa da falta de clientes nas cartas, e, portanto, houve aqui esta reestruturação que ia levar à rescisão amigável negociada com cerca de 300 trabalhadores, e também há aqui um jogo político dos sindicatos para tentar, foram os que puseram cá fora este número dos 22. Há aqui até, isto faz parte da própria pressão dos sindicatos sobre a administração num processo de reestruturação. Eu recordo que a Caixa Geral de Depósitos anunciou que ia fazer 2.000 rescisões amigáveis, e naquele caso ninguém falou em despedimentos coletivos, eram rescisões amigáveis em que se pagava muito bem. Os CTTs vão só fazer 300 e parece que o país está parado por causa disto. Há aqui algum relativismo sobre aquilo que está a acontecer e como é óbvio, também aqui a pressão que os sindicatos estão a fazer internamente e a recorrer à pressão externa tem levado a que também tenha havido muitos erros. Eu, por exemplo, no caso da Brandes, os esclarecimentos que me foram dados foram importantes para também saber, ao passar a saber, que apesar de haver uma estação que vai fechar, há 2 postos que têm o mesmo nível de serviço básico para as pessoas que ficam, e até poderá haver um terceiro. E no caso da Alpiarça, penso que é um erro. Foi um erro Da administração que não valorizou o mapa, valorizou a proximidade geográfica, mas não percebeu que não pode deixar um concelho sem aquele nível de serviços. Mas também é bom dizer-se que próprios eles recuaram e vão encontrar uma solução local para resolver o problema. Já agora, quando se fala nesse número de trabalhadores, cerca de 3 centenas de trabalhadores, mas isto uma coisa leva à outra? Ou não? O total são 1.000. Há 300 que são rescisões amigáveis. Muito bem. Depois há um conjunto de contratos a prazo que não são renovados. Calma. Não, ou seja, não vamos confundir as coisas. Não é isso. Ou seja, sim, são 300. Todos os anos, o plano de rescisões da empresa que vai baixar 1.000 trabalhadores. É 300 trabalhadores que vão sair. Mas vão-se baixar 1.000. Outra coisa vão sair 1.000, está bem? Porque vão-se reformar 200. É isso. Até digo, há uma coisa que eles disseram que parece relevante. É que aqueles que eles querem manter, por isso é que eu acho que isso não é verdade, nos contratos estão a terminar, os prestadores de serviços que eles têm, que é tudo gente mais nova e que está na empresa e tem mais empenho e que tem mais formação, esses os querem pôr no quadro, não querem que eles saiam, os bons. O problema é que a empresa, supostamente, tem lá pessoas que já não têm atividade hoje em dia, porque a atividade da empresa mudou, e com esses querem chegar a acordo para que eles possam ir para casa com uma indemnização, e portanto é uma rescisão amigável que eles só aceitam se quiserem. No total são 1.000. Agora, estas empresas, não podes dizer que são 1.000 porque isso confunde as pessoas. Sim. Porquê? São 1.000. Está bem, há 300 que se reformam, há 50 que acabam o contrato. Há uma diminuição de 1.000 trabalhadores, dos quais 300 e qualquer coisa são por rescisão amigável. Então, se calhar há uma redução de 500 por ano. Sim. E 500 são contratados porque se reformam. Portanto, o plano de rescisões da empresa é de 300. E contam depois também que, como o Estado conta, 2 para 1, das pessoas que se vão reformar. Sim. E também, imagina, alguns contratos não vão renovar, mas eles próprios disseram, isto é importante também ser dito, que preferencialmente até aqueles que eles têm a contrato são para renovar, são daqueles que eles querem manter, porque são os mais qualificados, os mais formados, os mais jovens, os mais aptos às novas funções, e portanto não têm interesse nenhum em não renovar contratos. Eles querem tentar aliviar a empresa de pessoas que já não desempenham as funções que eles precisam, mas isso as pessoas têm direito, e ainda bem, a ficar, e portanto a empresa tem que os indemnizar. Se a empresa tem lucro, deve servir para isso, não é? E as pessoas podem optar, e acho que devem ser ressarcidas até acima daquilo que a lei prevê. A minha questão aqui, e tentando relacionar esse número de trabalhadores, é se uma coisa levava à outra, ou seja, esta reestruturação de lojas também tinha a ver ou incidia sobre esta questão de rescisões, despedimentos, como quer que... Eu não trabalho nos CTTs, nem sou funcionário desses CTTs, nem sou advogado de defesa deles, mas imagino que seja uma coisa em conjunto, ou seja, há uma reestruturação da empresa que passa pela saída de funcionários, passa pela aposta em novos mercados, passa pelo encerramento de balcões que são menos interessantes do ponto de vista financeiro para eles, têm menos encargos, e acho que a empresa está-se a adaptar. Eu noto que eles, por exemplo, diziam uma coisa que me parece razoável, até interessante do ponto de vista da estratégia da empresa, que é, eles se calhar estão a fechar muitas estações e a abrir muitos postos. Porquê? Porque os postos chegam mais rápido, chegam mais próximo das pessoas, têm mais facilidade em ter... É como o próprio Estado. O Estado está a deslocalizar serviços para as câmaras municipais, está a descentralizar, numa ótica de proximidade com as pessoas na prestação do serviço, mas também para poupar algum dinheiro. E agora, por exemplo, a Ministra da Mudança Administrativa teve em ação e disse que queriam fazer umas carrinhas para andar em loja de cidadão ambulante.
E se a Câmara de Administração queria alinhar, com certeza, mas a Câmara paga a carrinha e o funcionário. Ou seja, o Estado também tenta deslocalizar, nem sempre dá o envelope financeiro adequado, mas entre aquilo que é o interesse do município e aquilo que é o interesse das pessoas, ter mais um serviço, no final, uma mão lava a outra e acabam por juntar o interesse àquilo que é a necessidade. Muito bem, então assim finalizamos esta primeira parte de Médio Tejo em Revista. Vamos voltar já de seguida a estes seguintes espaços publicitários, por isso fique por aí. Sejam bem-vindos novamente, segunda parte de Médio Tejo em Revista. Na primeira estivemos a falar na questão dos CTT, nomeadamente com os casos específicos das estações de Alpiarça e de Alferrarede. Agora, nesta última parte, vamos então também analisar outro dos temas que tem marcado a atualidade, infelizmente, e relacionada com este chamado pico da gripe, que tem provocado uma afluência fora do normal às urgências dos hospitais de norte a sul do país, sendo que, no caso que nos diz respeito, a urgência do Hospital de Santarém, também a do Hospital de Abrantes, onde está canalizada a urgência médico-cirúrgica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, têm conhecido estes problemas e até podemos dar conta de uma reportagem feita pela Rádio Televisão Portuguesa que centralizou atenções nessa urgência do Hospital de Abrantes e falou no autêntico caos, com recurso até a imagens. Agora começo por Hugo Costa. Hugo Costa, ano após ano, e fazendo aqui um exercício de memória, este conjunto de situações repetem-se. E olhando até para aquilo que disse a diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, quando questionada por essa mesma reportagem da RTP, são situações esperadas, mas infelizmente às quais, face à escassez de recursos humanos, torna-se complicado fazer frente, pelo menos, àquelas necessidades mais emergentes, e daí a tal acumulação de macas pelos corredores. Há ou não soluções para que este tipo de casos não se repitam no futuro? Bem, sobre a situação das urgências em Abrantes, que foi visível na reportagem da RTP, penso que no passado fim de semana. Exatamente. Uma situação que nos deve preocupar a todos e que, obviamente, estão ali situações descritas que são complicadas e que não deviam acontecer. Agora, estamos a falar de um pico de gripe e Portugal não tem recursos humanos nem materiais para dar capacidade de dar resposta. Podemos dizer que nestes momentos, eu até tive dizer a algumas pessoas do Ministério da Saúde, até logo informalmente naquele momento da reportagem, que era a demonstração que afinal eram precisas mais urgências no Centro Hospitalar do Médio Tejo, e acredito que esta é uma das demonstrações que são precisas mais urgências. Contudo, existia um plano de contingência, um reforço de 33 camas também sobre o plano da gripe no Centro Hospitalar do Médio Tejo, e não existe capacidade em hospital nenhum do país de, perante um hospital que está preparado para receber X, recebe 10 vezes X numas horas, é impossível ter a capacidade de resposta que devia ter. Contudo, devemos garantir que as pessoas tenham, e nomeadamente outro tipo de urgências que não apenas a urgência da gripe, porque aí estamos a colocar outra situação, as pessoas não deviam ir às urgências com gripe, há um conjunto, e até alertas do Ministério da Saúde, para se ligar para a Saúde 24, outro conjunto de situações que as pessoas não devem ir às urgências com gripe. Eu brincava, não tem grande piada, mas dizia há dias um amigo meu que é médico, que me dizia um pouco nessa situação, que entramos lá com uma estripe, como existem 3, sai-se lá com as 3, com aquelas horas de espera, sai-se com os 3 tipos de gripe diferentes possíveis. Não é minimamente aceitável as horas de espera que acontecem. Contudo, deve ser garantido que as pessoas tenham, nomeadamente nos casos mais urgentes, uma capacidade de resposta, e muitas vezes existem ali perdidos no meio, muitas vezes, e toda a gente conhece até por questões familiares, nestes períodos, por exemplo, casos mais graves de outro tipo de matérias, ou um AVC que não está bem diagnosticado, que eu posso dar esse exemplo familiar também há cerca de um ano atrás, ou outro tipo de matérias que percebemos que depois acabam por condicionar
até a capacidade de resposta. Acho que deve ser garantido duas coisas, que as urgências funcionam bem para as outras situações, as pessoas devem ser cada vez mais encaminhadas para, em casos de gripe, não ir às urgências, porque se todas as pessoas estiverem com gripe foram às urgências, não há urgências no mundo que consigam responder a esta situação. Obviamente que os casos mais graves devem ser internados e, obviamente, para isso também foi feito o reforço de camas. Acredito que seria difícil de responder de outra forma, contudo, a capacidade de resposta que vemos é muito má. Por isso, acredito que nestes momentos, por que não pensar, a questão como vão responder é que não há recursos humanos, por que não pensar também nestes períodos de pico abrir então as outras urgências que estão mais fechadas para responder a estas situações. Mas é impossível. Claro. Não há recursos humanos. Isso não é recursos humanos. Tu não podes abrir uma urgência durante um mês. Claro. Uma urgência não é um armazém. Eu sei que não. Bem, eu pessoalmente acho que esta situação demonstra que precisávamos mais de uma urgência médico-cirúrgica no Médio Tejo. Mas tu dizes que o problema da gripe mas não é o problema da gripe. Urgências, logo não é esse o problema. O problema da gripe, obviamente, que não é para ir às urgências. Eu defendo, como sempre deveria ser mais uma urgência médico-cirúrgica. E disse também que com qualquer governo nestas situações acontecem, seja o governo do PS, seja o governo do PSD, ou em qualquer governo, um governo do PCP ou um governo do CDS. Deus nos livre. Porque, nesse momento... Agora é meio arrasado. Porque neste momento, não existe capacidade de resposta nos picos de gripe, isso aí toda a gente sabe que é verdade. Também uma nota sobre a saúde, que eu julgo que seja importante, até porque foi muito batido na altura do Orçamento do Estado, a questão dos financiamentos, foi público esta semana, que o Estado fez um aumento do capital social do Hospital de Santarém em cerca de 13 milhões de euros e do Centro Hospitalar do Médio Tejo em 8 milhões de euros para pagamentos capital que é para ser usado em pagamentos a fornecedores e pagamentos em atraso, quando há pouco falávamos que certamente havia outras formas de financiamento que iam ser encontradas. Aqui está uma que, aparentemente, pelas notícias, e penso que a Rádio Erce também noticiou, o aumento do capital social em 8 milhões de euros para o Centro Hospitalar do Médio Tejo e em 13 milhões de euros para o Hospital de Santarém. É uma boa notícia, servirá para pagar as dívidas. É uma boa notícia face aos disparados do ano passado. É uma boa notícia face... estivesse no capital das empresas desde janeiro, não é agora. Agora já as empresas sofreram quase um ano de pagamentos em atraso. É uma boa notícia este dinheiro ter entrado e para resolver o problema de dívidas que os dois hospitais tinham criado. A boa notícia era não ter havido dívidas, era terem pago horas. É tudo muito bonito. Há cá, nesta questão da saúde, vamos lá ver, nós acho que vemos as diferenças entre os políticos e os partidos na forma como abordamos as questões quando estamos no poder e na oposição. É óbvio, aliás, o atual líder do PSD sempre disse que na oposição nunca iria, nos períodos de crise e de picos de acesso, como líder da oposição aos hospitais, para demonstrar que na altura dos picos de acesso que há confusão. É óbvio que há. Nós não podemos ter em Portugal hospitais dimensionados para os picos, porque isso queria dizer o quê? Que era impossível. Não havia nem recursos suficientes humanos, nem dinheiro. E, portanto, nós temos os hospitais dimensionados para aquele que é a utilização normal e preparados com planos de contingência quando prevemos que vai apertar. Uma coisa é haver um acidente muito grave e haver um afluxo a um hospital numa certa zona porque há 200 pessoas feridas. Outra coisa é nós sabermos que, por exemplo, entre o Natal e o Ano Novo há sempre um pico destes. E, portanto, há matérias de contingência. Eu não vou fazer o que vi o Partido Socialista fazer no passado, que é ir abrir uma porta do hospital e dizer que a gente está há muito tempo à espera quando eu sei que é um pico. Isso é desonesto politicamente, eu não o faço. Agora, outra coisa que é diferente é nós dizermos assim, não, atenção, vai haver um pico durante o Natal, os hospitais já se precaveram e abriram mais camas e prepararam mais camas e desse ponto de vista fizeram o que estava ao seu alcance. Outra coisa é ver o Primeiro-Ministro a dizer que vai contratar enfermeiros agora para o pico que só vão entrar em março. Isto é uma vergonha, é ridículo, quando foi alertado várias vezes que era preciso contratar mais enfermeiros para fazer face a estes planos de contingência. Se há um plano de contingência, já se sabe que vai haver um pico, até podem chegar a existir. Agora, não acham que é ridículo ter um Primeiro-Ministro em janeiro, sabendo desde outubro que estava a aprovar esse plano de contingência e vai anunciar em janeiro que vai contratar para março enfermeiros que faziam falta em novembro, dezembro e em janeiro? Isto é uma notícia para as pessoas extraírem, dizendo já está resolvido, mas quem percebe sabe que aquelas pessoas não vão trabalhar no dia a seguir, vão lá chegar passado 3 meses. Portanto, na minha opinião, aí houve uma falta de planeamento claro de qualidade do Governo
na preparação deste pico. Outra coisa é ter a noção que há picos e que, portanto, que há sempre necessidade de mais espaço, e nunca é suficiente, porque nós nunca vamos chegar a um hospital e estar lá 5 minutos à espera, e felizmente espero que não precisemos ter essa urgência. Mas também há outra coisa que parece que é lamentável, e que aqui é que eu gostava de pôr o ponto, que é a vergonha que se passou em alguns hospitais, que é quando o Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde vão ao hospital, escondem-se as macas e as pessoas. Porque eles assim, eu até admito que possa haver um Primeiro-Ministro que nem tem noção do que se passa, porque as pessoas querem esconder o pior que têm. Mas estás a dizer que são os médicos que fazem isso? Não são os médicos, aconteceu. Já tiveste, desta semana tiveste várias denúncias. O Primeiro-Ministro anunciou que ia aqui ou que ia ali, e nesses sítios tiraram-se pessoas dos corredores para meter noutras salas que estariam lá mais para o fundo. Isso aconteceu, foi dito, foi denunciado pelo bastonário da Ordem dos Enfermeiros, foi denunciado pelo bastonário da Ordem dos Médicos e por toda a gente. E depois vemos, num dos dias em que isso foi tornado público, que há imagens desoladoras do Hospital de Faro, o Ministério da Saúde a colocar nas redes sociais hospitais numa maior tranquilidade. Mas querem gozar com quem? Se nós não assumirmos os problemas, não os vamos resolver. E aquilo que me irrita é a propaganda à volta de uma realidade que não existe. É indecente, no dia que há uma imagem daquelas do Hospital de Faro, vir um palerma qualquer por colocar na rede social do Ministério da Saúde uma imagem do hospital em que nem sequer há pico. Também foi o Ministro que pôs a imagem no Facebook. Não, é o Ministério da Saúde, Hugo. Quem gera as redes sociais do Governo, que as criaram, são os gabinetes. Não venham dizer que é o funcionário aqui do Hospital de Santarém. É os gabinetes dos ministros. E se calhar tu até conheces alguns deles. E que são esses que gerem as redes sociais. Não gozem connosco. É indecente. Mais vale dizer, pedimos desculpa. É lamentável o que aconteceu em Faro. Vamos investigar. Ou era impossível fazer melhor. Agora, vir partilhar uma fotografia de outro sítio qualquer, que está tudo bem, para desmentir. As horas de espera este ano não foram superiores aos outros anos, como tu sabes. Eu estou a dizer que eu não vou julgar o Governo. Eu não vou criticar o Governo. Por um pico. Sim. Que aconteceu igual nos outros anos, há 2 anos, há 3 anos. Outra coisa é tentar enganar-nos, dizer que vão contratar gente durante o pico, que não vai fazer falta que faz falta naquela altura, e outra é tentar esconder a realidade. Porque há aqui muitas situações que existem porque se demorou bastante. Se calhar as obras do Hospital de Santarém, que demoraram tanto tempo, se tivessem feitas há mais tempo, já tinham ajudado a resolver o problema, porque havia mais espaços para outras coisas. Agora, também não é dizer que por causa do pico deve haver mais uma urgência médico-cirúrgica. Isso é muito bonito, todos nós gostávamos que houvesse uma em cada parte. Temos médicos suficientes para pôr lá? Então nós não temos anestesistas para o bloco operatório de Torres Novas ou para o bloco operatório de Santarém e temos para mais uma urgência médico-cirúrgica. Nós temos de ser honestos naquilo que dizemos. Não, uma urgência médico-cirúrgica não é uma enfermaria nem é um armazém em que se constrói, põe-se lá camas e pessoas. Exige X número de médicos, X número de anestesistas, X número de enfermeiros. Infelizmente, enfermeiros, há muitos no desemprego e a precisar de trabalho. Médicos não há tantos. O problema dos médicos não é tantos, não há. Não, os médicos são, como os jogadores de futebol, contratados de um lado para o outro, quer pagar mais. Porque há falta de médicos. Portanto, não vale a pena falar num país que não é o nosso, ou exagerar, porque quando nós somos honestos naquilo que dizemos, face àquilo que é a realidade e face àquilo que é o passado, o PSD, na minha opinião, não vai entrar num hospital dizer que é uma vergonha estar ali muita gente à espera, porque sabe que nos picos é assim. Outra coisa é dizer, foi tudo feito para minimizar os efeitos do pico? Foi ou não foi? Foram contratados mais enfermeiros para aquele período? Foi ou não foi? Foram colocadas as camas em número possível face às existências e ao espaço do hospital? Foi ou não foi? Foi tudo feito no máximo para tornar a coisa menos caótica? Foi ou não? Isto é que nós podemos avaliar. Agora, nós não vai ver nenhum deputado do PS, de certeza, a entrar num hospital e a dizer, porque há mais gente naquela altura e que se demora mais tempo, a dizer que a culpa é do Governo. É culpa do Governo se não tomou as medidas todas que podia ter tomado para minimizar aquele afluxo, porque nós não temos capacidade para ter hospitais dimensionados para o pico que corre durante uma semana no ano ou 2 semanas no ano. E, portanto, nós temos que saber também ser sérios e falar às pessoas com aquilo que é a nossa realidade. Outra das queixas tem a ver, efetivamente, com as tais macas que ficam acumuladas nos corredores. Macas essas que, na maior parte dos casos, pertencem às corporações de bombeiros que, por uma ou por outra razão, se deslocam à urgência de determinado hospital com alguém que necessita de ser atendido e depois ficam retidas durante
algumas horas e depois acontece algum tipo de acidente num determinado local, e posso aqui falar no caso de Tomar que isso já aconteceu mais do que uma vez, e não há ambulâncias disponíveis porque ficam retidas nos hospitais, neste caso no Hospital de Abrantes, devido à utilização de macas por esse hospital. Aqui não se pode também melhorar alguma coisa, porque acaba por estar aqui depois em causa, uma coisa leva à outra, acaba por estar aqui em causa depois, se calhar, o socorro a quem sofre algum acidente. Esse é um problema antigo, um problema que existe há muitos anos, e nomeadamente é conhecido aqui da região desde que foi constituído o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e obviamente coloca alguns problemas. Também dizer que hoje o sistema de socorro funciona numa base distrital, digamos assim, e em que não tem que vir necessariamente a ambulância que está mais pertinho, com mais condições, e que pode não ser necessariamente a do Concelho, porque às vezes o Concelho de Ferreira pode estar mais próximo do que o Concelho de Ferreira. Alguns pontos que isso pode acontecer. Ferreira que está mais perto, sem dúvida. E aí deve ser respondido pelo sítio que está mais perto, e julgo que é o correto, independentemente do Concelho em que for. Por exemplo, há pontos do nosso Concelho que estão... A Roda está muito mais perto da Barquinha ou de Constância do que está de Tomar. Mas já aconteceu, por exemplo, na chamada Estrada da Serra, pronto, ou seja, uma ambulância. Ou seja, cada caso é um caso. Agora, eu conheço a situação, já me foi relatado, quer pelas corporações de bombeiros, quer também, no caso da Corporação dos Bombeiros de Tomar, tem uma corporação municipal, e existe esse problema conhecido e que é relatado por todos os presidentes de Câmara, já era relatado pelo anterior presidente de Câmara, o Cascarrão, para o atual Presidente de Câmara, Anabela Freitas, e a solução certamente passará ou pelo centro, eu aqui não tenho solução, passará ou por aquisição de próprias macas, ou por uma forma de resolver o problema com os bombeiros, mas eu também não quero estar aqui a encontrar soluções para esse problema. Acho que é importante elas serem encontradas, é importante, estamos a falar de uma questão operacional, não estamos a falar de uma questão política, estamos a falar de uma questão operacional que deve ser resolvida, e que deve ser resolvida em conjunto com o Centro Hospitalar do Médio Tejo e os bombeiros. Isto é revelador. Isto é daqueles casos que nenhum de nós é gestor hospitalar. Agora temos que olhar para aquilo que é, sim, é verdade, a aparente situação. Mas parece uma desorganização total. De certeza que nenhum hospital mete as pessoas em macas quando tem camas ao lado, porque dá sem jeito. dúvida. Claro. Ninguém as vai lá pôr. Mais uma vez eu vou dizer, se calhar há tanta espera na triagem porque há poucos médicos a fazer os tratamentos e os diagnósticos que é necessário. Essas pessoas estão nas macas, das duas uma, ou estão em macas porque não há camas suficientes, ou estão em macas porque estão a aguardar a triagem porque não há gente suficiente a fazer a triagem, ou porque há de facto um fluxo muito grande. Agora, se calhar a solução poderia ser para haver um espaço em que as pessoas são depositadas em camas em vez de estarem nas macas. Agora também é outra coisa que é verdade, é que há gente que vai numa maca mas depois não tem que ficar numa cama, porque acho que cada caso é um caso e que cada hospital terá a sua realidade. Agora não me parece bem que as pessoas fiquem à espera, as ambulâncias fiquem presas nos hospitais quando há casos que fazem mais falta noutros lados. Agora, é uma questão também de gestão interna de cada hospital, mas eu tenho a certeza que se houver mais médicos nos hospitais, isso vai demorar menos tempo. E a questão das ambulâncias vai se resolver. E felizmente as corporações de bombeiros aqui da região têm feito um investimento grande, porque também o próprio serviço de ambulância é um serviço rentável que financia o resto da operação dos bombeiros. Ou seja, acaba por estar tudo relacionado com esta falta de recursos humanos. Mas é sempre. E nós, estando no interior, sofremos mais com isso. O grande problema da saúde em Portugal, mais do que a falta de dinheiro, é a falta de recursos humanos no interior. Porquê? Porque a necessidade mais premente, por exemplo, o caso fala-se sempre dos médicos, é tão importante os enfermeiros como os técnicos de diagnóstico, mas a escassez grande que há é de médicos em algumas especialidades, porque os médicos em algumas especialidades preferem optar por distritos e hospitais centrais, como Lisboa, Porto e Coimbra, do que virem para os hospitais do interior. E aqui também depende muito da capacidade financeira e da liberdade que tiverem para investir estes hospitais e também dos projetos aliciantes que tiverem. Então já agora permitam-me aqui outra questão. Os médicos escolhem. Os médicos escolhem, mas temos por um lado os professores que são colocados e os agentes da autoridade, GNR, PSP, também são colocados. Os médicos só escolhem porque não há médicos suficientes para os lugares que existem. Os professores não escolhem porque há pessoas a mais para as vagas que temos. E, portanto, não tem essa facilidade. Eu defendo há muitos anos... Uma espécie de serviço à província. Eu defendo há muitos anos que nós, enquanto não houver uma oferta superior de médicos, devia haver um período
de X anos em que os médicos eram obrigados a ir para o interior, porque ainda por cima falham nisso. Agora é um bocadinho injusto também para aquela pessoa que estuda, obrigá-lo a escolher para onde é que ele vai, mas eu acho que há alturas da vida que nós temos que o Estado tem que tomar opções e tem que tomar opções duras. E neste caso concreto é um serviço público importante. Agora, na carreira das pessoas não é fácil convencer alguém que pode ir para Coimbra trabalhar com o melhor cardiologista do país a vir trabalhar para Santarém. Mas se calhar, se tiver acesso mais rápido à carreira, a posições de chefia, etc, etc. Há outras formas. Aqui o hospital, por exemplo, do Médio Tejo, o centro hospitalar, tem aqui pessoas que vieram para cá, tem uma senhora que veio, penso da Fundação Champalimont, da área de Oncologia, que veio para aqui chefiar e, portanto, o desafio foi aliciante e é também o empenho que cada um tem. Mas, infelizmente, o facto, por exemplo, de estarmos muito próximos de Lisboa, se acaba por ser um atrativo, também acaba por ser um problema. Porque, por um lado, traz médicos que podem dormir a Lisboa e vir aqui. Por outro, estão tão próximos de Lisboa, se calhar preferem ir para lá e ter as suas famílias aqui. É uma faca de dois gumes, ou como dizia o Jaime Pacheco, é uma faca de dois legumes, mas temos que fazer mais alguma coisa. Eu tenho ideia, e digo isto há vários anos, que com o número de universidades que criámos de medicina, isso foi criado até na altura no governo socialista, que se abriram mais faculdades de medicina, o problema da falta de médicos vai se diluindo todos os anos. Outra coisa é o Estado ter ou não ter capacidade para ser rápido e eficaz na colocação dos médicos. Repara, há aqui uma coisa que, na minha opinião, é indecente. É nós, por exemplo, temos neste momento 700 especialistas que acabaram a especialidade do ano passado e não foi em dezembro. Foi a meio do ano. Ainda não estão, o concurso ainda não abriu. Ou seja, há 700 médicos especialistas que fazem falta com pão para a boca em vários hospitais do país e que o governo, por incompetência ou por falta de dinheiro, não os colocou. E diz-me assim, é por isso que eu escrevi esta semana no Expresso, o grande problema da saúde é a falta de força do Ministro da Saúde e do Ministro, por exemplo, da Educação, junto do Ministro das Finanças. Ele não abriu o concurso porque o Ministro das Finanças não autorizou. É como a história das batas no Hospital de Gaia ou da colocação de enfermeiros. Tudo tem que passar pelas finanças. E, portanto, o garrote é tão grande que a deterioração dos serviços públicos é uma coisa assombrosa. E, portanto, não é o facto de estar no orçamento. A questão de estar no orçamento. Nós aqui sempre discutimos, está no orçamento ou não está no orçamento. Está, não podem gastar. E a questão dos 700 médicos especialistas é que aqui para se calhar, para Torres Novas, bastava mais 2 ou 3 que fazem falta em áreas-chave. E em Santarém também. É indecente como é que um país forma 700 médicos especialistas e não os coloca a trabalhar. Ou seja, nem no tempo da Troika isto aconteceu. Isto é uma coisa vergonhosa e revoltante para quem lida com o problema da saúde das pessoas todos os dias. Para nós estamos sempre a dizer que é preciso mais médicos e depois temos médicos formados, especialistas formados, em especialidades importantes e estão parados. Quer dizer, estão parados. Estão a trabalhar como médicos internos, nas suas áreas, nos hospitais onde tiveram formação, ou se calhar alguns até já pararam, mas como especialistas nos sítios que fazem falta, continuam a não poder desempenhar essa função. Isto é grave, é vergonhoso e é até, de alguma forma, isto é criminoso. Eu acho estranho só ouvir a Ordem dos Médicos a falar disto, não vejo o resto das pessoas revoltadas com a situação, porque é uma coisa indecente. Muito bem, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, muito rapidamente. Sobre a questão da saúde, apenas dizer que, obviamente, sobre esta questão da falta de médicos, obviamente que é um problema, e não vou comentar esta questão dos 700 médicos, obviamente que eles devem ser colocados. Sou favorável, e sempre fui, sempre tenho dito, e já o disse também ao Sr. Ministro, que me depois explicou porque é que não podia ser, lá com as suas explicações, a um sistema digamos assim, anteriormente havia o serviço à província obrigatório, uma coisa que não teria esse nome porque tinha um contexto muito próprio e muito complicado, mas é que as pessoas deviam ser obrigadas a fazer esse serviço público. Eu percebo que não se pode ser comparado aos professores porque aí há excesso de oferta, as leis da oferta e da procura explicam isso, não pode ser comparado aos polícias ou aos militares porque têm outro tipo de carreiras, são carreiras militares ou militarizadas ou policiais que têm esse tipo de questões, mas, obviamente, sendo a formação dada pelo Estado, certamente deve ser possível encontrar uma forma em que as pessoas fossem literalmente obrigadas a corresponder para o interior, porque era a única forma de garantir que o interior tinha também médicos. Dizer que uma pequena nota sobre os incêndios, que o Duarte me vai permitir,
Esperemos que esta semana, na Assembleia, se encontre uma solução para os concelhos que têm sido afetados pelos fogos aqui na região, que fala-se muito que não foram apoiados. O Governo, obviamente, colocou Pedrógão e os fogos de 15 de outubro como primários. Neste momento, na Assembleia, está um projeto que era inicialmente do Partido Comunista Português, depois com propostas de alteração do PS, do CDS, do Partido Socialista. Esta semana esteve quase a ser votado e seria aprovado com uma votação que não seria ainda unânime, nem sequer seria a geringonça, seria uma geringonça algo estranha até, seria aprovado inicialmente com os votos do Bloco de Esquerda e do CDS e do Partido Socialista, mas que certamente vamos encontrar uma solução para os concelhos da região, mas também do Médio Tejo, mas também os do Distrito de Porto Alegre, mas também o Distrito de Castelo Branco, que estão afetados, que foram afetados pelos incêndios, que se resolva essa situação, e eu estou em crer que essa solução vai ser encontrada. O Duarte certamente vai dizer que podia ter sido encontrada há mais tempo, que o Governo já devia ter feito isso, mas eu acho que o que é importante é que vai ser encontrada a solução e que é necessário, e que era injusto, e que era imoral, e que era completamente injusto e imoral não ser resolvida essa situação. Duarte, então, mesmo para terminar. Explicar um bocadinho o que se passa. O que é facto é que há um tratamento discriminatório por parte do Governo e também da parte do Partido Socialista em relação aos concelhos que arderam entre Pedrógão e os de 15 de outubro. Não é tal coisa. O dano já existe, pode-se corrigir aprovando agora o que quer que seja, mas a verdade é que durante 4 meses os agricultores, os produtores, os cidadãos dos concelhos afetados durante o mês de agosto, o mês de julho e o mês de setembro não tiveram nem 10% dos apoios dos outros. Houve aqui uma discriminação grave. O PSD logo de imediato a seguir aos fogos apresentou uma proposta para garantir que os concelhos que arderam neste período e que faziam parte do Fundo de Emergência Municipal, isto quer dizer os mais graves de todos, tinham o mesmo tipo de tratamento. Na altura o Partido Socialista chumbou esta proposta do PSD. Entretanto, agora estamos a discutir uma proposta do PCP que queria alargar para todos. O PS apresentou uma que queria alargar só para alguns e acabou por recuar e bem com um compromisso que eu penso que pode acontecer com o PSD, que é de garantir que todos os concelhos que fazem parte do Fundo de Emergência Municipal são integrados. Porque, por exemplo, a proposta do Partido Socialista incluía 30 novos concelhos de todo o país e não incluía o Concelho de Mação, que é só o terceiro concelho que mais ardeu em Portugal. Não, incluía o ANEC, mas incluía a proposta inicial, incluía essa possibilidade. Não inventes. A proposta deste momento... Neste momento é outra coisa. A proposta que o PS apresentou mas a segunda proposta, tinha 30 concelhos. Conjunto com o e não tinha o Concelho de Mação, nem o Sardual, nem Ferreira do Zézer, nem Nisa, nem o Gavião. Não. Depois perceberam que fizeram a geneira e voltaram atrás. Estou só aqui a pôr as coisas, que é para não dizerem que não aconteceu. Não. O texto conjunto com o CDS tinha aqueles concelhos... O texto conjunto com o CDS diz que fala nos concelhos todos que tiveram questões muito gravosas e não sei o quê. Isso não é nada. A proposta do PCP é todos os concelhos que arderam entre Pedrógão e 15 de outubro. Todos os que arderam 1 hectare, meio hectare. Se isso é para dizer assim, não é para ninguém. Ou nós vamos valorizar aqueles de facto que foram muito prejudicados, ou o Governo, como já não quer dar e não tem dado, não vai dar nada a ninguém. E, portanto, uma coisa é o que ardeu no Concelho de Santarém. Outra coisa é o que ardeu no Concelho do Sardual. É muito diferente. O que ardeu em Mação e o que ardeu no Fundão, ou em Niso ou no Gavião. O problema é que as pessoas não merecem tratamentos diferenciados e não se merece que o Governo português apoie. Houve um caso do Ministro da Agricultura que respondeu à Câmara de Mação a dizer Mação vai ser discriminado ou não nesta questão. Não, Mação não é discriminado. O apoio é para todos os concelhos do país, desde que tenham ardido a 15 de outubro. Olha, o Raico Parta está a gozar com quem? Só mesmo para dar aqui uma nota. Não inventes. Não vou dizer uma coisa diferente. É verdade, e já o disse neste âmbito, que inicialmente não existiam apoios, o que era grave. Esta semana teve quase a existir uma votação que permitia a inclusão por esses concelhos da forma como o Duarte aqui colocou, dizer que todos os concelhos que foram afetados por fogos com dimensão, que era uma proposta do CDS, né? Um texto conjunto do CDS, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, não estou a mentir, pois não, Duarte, era um texto conjunto desses 3 partidos. O Partido Socialista com o Bloco de Esquerda recuou, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda recuaram para colocarmos, além da lista dos concelhos, que vai provavelmente ser mantida, porque é os concelhos que arderam no dia 15 de outubro e teve com o que foi aprovado no Conselho de Ministros. Os 15 de outubro estão resolvidos. Já estão resolvidos. Não vale a pena. E depois é uma norma que permita
que outros conselhos afetados de grandes dimensões sejam colocados. Mas lá está. Eu pessoalmente defendo que os do Fundo de Emergência sejam colocados. Pronto, o que o PS tem que fazer, que é a coisa do maior bom senso, é aprovar a proposta do PSD que diz o uso do Fundo de Emergência. O PS vai recuar, espero que não vá aprovar uma coisa e os mais afetados. Os mais afetados não é contabilizável. Ou é A ou é B. Portanto, nestas coisas, a proposta do PCP é má para o PS. A do CDS também é. Chegámos ao ponto que a melhor proposta que o Partido Socialista tem para aprovar é a do PSD. Espero que o façam. Ou que façam uma igual, para nós é indiferente. Agora, estamos abertos. Pronto, agora já se perdeu aqui um tempo que é uma estamos coisa abertos a encontrar aqui uma vergonhosa. solução e acho que é isso que é importante dizermos aos ouvintes. E no futuro certamente iremos voltar a falar sobre este tema. Agradeço novamente a ambos por terem estado connosco. Nós voltamos daqui a 15 dias. Fique bem, fique com a ERTE.